Não é do bate-papo de hoje, homeopatia com base na física quântica para tratamentos de doenças emocionais. Pela primeira vez a gente toca nesse assunto que, segundo o nosso convidado, é muito profundo, não é? E vai despertar o seu interesse e o seu conhecimento também sobre esse tema. Dr. Maurício Freire, homeopata, urologista e profissional da cura reconectiva, seja bem-vindo. É uma honra e um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigada mesmo pelo carinho, viu? Pode sentar. E eu sempre digo que quando a gente conversa com pessoas que fazem aquilo que gostam, que estão engajadas na procura, não é, de coisas boas para ajudar as pessoas, a gente sente essa energia assim que a gente encontra essas pessoas, não é? E o Dr. Maurício sabe que a gente se conhece de longa data e já falei isso em outras oportunidades e é isso que eu encontro e que eu sinto toda vez que ele vem até o nosso programa, não é, para falar dessas coisas boas, porque quando a gente liga a TV a gente vê tanta notícia ruim, não é? E eu acho que aqui no programa eu sempre brinco, né? Vamos deixar o nosso programa para falar sempre de coisa boa. Deixa a notícia ruim, todo mundo noticia, aqui a gente só vai falar de coisa boa. Agora, homeopatia, eu sou suspeita de falar porque uso homeopatia, faço homeopatia desde 2006. Já vi resultados incríveis, não só comigo, como pessoas ao meu redor, com meu filho agora também. É incrível você ver como a criança reage rapidamente, não é, à homeopatia. Agora, para tratamento de doenças emocionais, que hoje o mercado está tão forte, com drogas tão pesadas para esse tipo de público que sofre com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, às vezes com tudo isso junto, não é, doutor Maurício? Os resultados são fantásticos mesmo, é isso? Pois é, Fabiana. Primeiro a gente precisa saber o que são essas doenças psíquicas, né? Quando eu falo doença psíquica, doenças emocionais, a medicina tradicional, ela não sabe lidar com isso, porque a medicina tradicional, ela é totalmente embasada na bioquímica, na matéria e também nas transformações biológicas, material. E o psíquico, como é que fica nisso, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber de onde vem isso e como tratar. E aí que entra hoje um assunto um pouquinho pesado, mas eu vou tentar ser o mais claro possível, não vou falar para pessoas físicas quânticas, os físicos quânticos, mas eu vou falar para as pessoas em geral, para entender um pouco, embasar tudo isso que a gente faz, tanto na alopatia como na homeopatia. Infelizmente, eu acho, na minha opinião, nós estamos caminhando para um problema muito sério. Ou a medicina tradicional, ela vai rever todo a sua episteme, que a gente chama, todas as suas bases, porque a física quântica está aí, e a física quântica não é uma coisa nova. Tudo que eu vou falar aqui hoje, Fabiana, todas as teorias, todas as leis são feitas e foram produzidas por físicos, todos eles ganhadores de prêmio Nobel. Então, não é uma coisa que é inventada, tá? Então, vamos começando assim. A homeopatia, como que ela age na emoção? Isso é muito interessante. Por quê? Existe aquele conflito, até hoje, não se sabe muito bem, na minha opinião a gente já sabe, mas como que pode a gente tratar uma doença psicológica? Na medicina tradicional, o que é dito? Que a gente tem alterações de emoção por alterações químicas. Mas porque aquilo que eu falei no começo, ela é embasada na matéria. Infelizmente, depois da Descartes, um pessoal que tirou a parte mental e da parte física, dissociou, então, né? Dissociou. Isso ficou uma coisa, não, é uma alteração química. E aí entra as drogas químicas. Só que existe a outra contraparte que não, que é totalmente oposto, que é a emoção, o mental, nós vamos ver isso na física quântica, o que é isso, que produz e provoca alteração química. Então, é ao contrário. Ao contrário. Entendeu como é que funciona? Então, a gente vai entrar para embasar tudo isso na física quântica realmente. O que é física quântica? Acho que quando fala quântico, hoje virou um pouco de modismo, né? Tudo é quântico, 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 mas na realidade não é tudo isso não. Existe muita verdade. Mas a física quântica é a física do muito pequeno. Então, é a menor energia
ou a menor partícula, ou a menor... tudo que é o menor, os físicos há mais de 100 anos nos experimentos, eles começaram a observar, desde o átomo, as suas partículas, existem leis, são leis próprias do muito pequeno, que as leis nossas físicas de Newton não conseguem traduzir. Não consegue aplicar de jeito maneira, porque o que eu vou falar aqui é coisa fantasmática que a gente fala, parece coisas do outro mundo, e e isso que eu estou te falando, embasado em experimentos, em formulações matemáticas e físicos, prêmios Nobel. Então isso tem que ser divulgado. Acontece o seguinte, o muito pequeno, as nossas leis que regem o nosso macrocosmo, nossa matéria, não consegue aplicar lá. Por quê? Já começa com um princípio que eu acho que é o mais importante, chama o princípio da complementaridade. O que quer dizer isso? Isso em experimentos, Fabianas, demonstrou que tudo que tem matéria, tudo que tem a condensação de matéria no universo, existe ao mesmo tempo como onda, como energia. Onda. Tá? Isso parece uma coisa, para quem está me ouvindo a primeira vez, fala, mas como? Isso. Nós somos matéria e onda ao mesmo tempo. Isso muda tudo nos experimentos. Essa onda que nos acompanha, o que seria isso? O nosso psíquico, as coisas que existem, a não localidade, que eu não vou entrar nisso, que é um assunto que vai um programa inteiro. Dá para fazer outro programa só falando disso. Mas assim, resumindo para as pessoas entenderem, o que existe hoje, Fabiana, Maurício, aqui nós existimos em onda ao mesmo tempo, em energia. A medicina tradicional, ela não vê essa coisa que está aí comprovada. Ela só vê a parte matéria. Física. E a parte mental, e a parte onda, e a parte que... De energia. Então isso chama princípio da complementaridade. Só que todas as leis físicas que não servem para a lei dos muito pequenos, para entender, existe um outro princípio que chama o princípio da simetria, que é o contrário. Todas as leis da física quântica também servem para o nosso mundo e é aplicado. Aí entra a lei da atração, entra aquele monte de... que realmente existe um fundamento. E o que eu vou falar parece ser misticismo, que os místicos já falavam disso, a parte metafísica da coisa, e hoje nós comprovamos em laboratório, em formulações matemáticas, em prêmio Nobel. Então, Einstein, por exemplo, ele não ganhou um prêmio Nobel com a teoria da relatividade, sabia disso? Uhum. Ele ganhou por um outro trabalho, que ele conseguiu comprovar que energia tira a energia da matéria. Aí teve um outro físico, o Broglie, também prêmio Nobel, que ele fez ao contrário, que toda matéria também é retirada de energia. Então, nós caminhamos juntos. Isso é para embasar tudo que a gente vai entrar agora da física quântica. Para as pessoas entenderem que não é uma suposição. Tem tudo estudado, tudo comprovado, tudo com prêmio Nobel, laboratório. É laboratório. Isso, exatamente. Isso não é muito do conhecimento público, mas isso muda toda a nossa visão de mundo. Então, veja bem, o que se sabe hoje? Nós sabemos que nessa formação toda quântica, formação de matéria, condensação, tudo existe um campo. Mas o que é esse campo? Esse campo, Fabiana, são vibrações que desde o Big Bang, os cientistas eles têm até formulações matemáticas, que desde o Big Bang, a primeira formação da energia primordial, que a gente chama, quando fez a explosão, olha que louco que é isso. Tudo a partir daquele momento que existe hoje, tudo, matéria, onda, energia, vem do mesmo princípio, vem do mesmo lugar. Então nós estamos todos conectados. Você vai entender o porquê essa questão da energia quando você troca. Isso também é muito importante nas doenças emocionais. Então existe um campo que envolve todas as coisas e todos muito pequenos, dos muito pequenos vão aumentando, entendeu? O que é esse campo? Esse campo é um campo de energia, é um campo vibratório, são vibrações. Esse campo vibratório, esse campo de vibrações, isso explica
tudo da medicina. Por quê? Porque o campo pequeno, a célula, por exemplo, ela tem um campo. As partículas têm um campo. O átomo tem um campo. Só que o campo, eles podem sobrepor. Quando campo encontra campo, tudo tem o campo, né? Contra campo, ele sobrepõe um campo maior. E assim vai evoluindo. Então, eu tenho um campo, você tem um campo. Olha a coisa mais doida ainda, eu falei que era meio fantasmático. O que eles comprovam é que a gente nunca se toca. Quem se toca são os campos quânticos. São esses campos de vazio. Que interessante isso, interessante. Né? E o mais interessante, que o campo, ele sempre preserva a memória e a biografia e as informações. Nunca se perde. Aí vai cair um tabu danado sobre os medicamentos homeopáticos. Entendeu? Aí já vai quebrar totalmente. Que é a cura pelo semelhante. Né? Não, que a informação fica. A informação fica, não se perde jamais. A diluição, jamais, porque são trocas de campo. Trocas de energia. Campos de energia vibratório. Então, quando a gente vibra, tudo vibra. As energias vibram. Logo, esse toque é uma ilusão para eles. É uma ilusão, porque a gente não se toca. Olha que coisa que já foi comprovado. Louco. Nós, antes de a gente se complementar, os nossos campos já complementou. Porque a gente já tem nós temos essa expansão, essa interação de campo. E aí que age todos os medicamentos alopáticos e homeopáticos. Só que tem uma coisa muito interessante nessa questão do campo. Quando a gente fala de campo quântico, a gente precisa entender o que é essa vibração. Existe isso também em experimentos, isso eu acho muito bonito, que a célula, por exemplo, ela tem o giro, que é tipo de um vórtice, para você entender, que chama spin. É o spin do elétron, o spin da partícula. Esses spins são giratórios. O que foi feito em experimentos e visualizado? Células doentes, convencionou, eles têm o spin e o giro do lado esquerdo. Ao contrário. E as células sadias, elas giram sempre para o lado direito. Olha que interessante Com isso, nós já vamos chegar à conclusão que quando a gente trabalha com campo energético, os medicamentos florais, todos os medicamentos homeopáticos são de vibração, que são campo, que eu vou explicar mais para frente, eles têm esse poder quando ele está em sincronia. E outra teoria da física quântica, que chama inter-relação. Tá? A gente tem tipo de uma ressonância, vibra. A gente consegue fazer o giro para o lado direito. Isso tem uma repercussão tão grande na medicina que no futuro nós não vamos mais trabalhar com medicamento substância. Nós vamos trabalhar com campos energéticos, com vibrações, que a partir do momento que a gente conseguir girar e mudar esse giro do elétron, né? O spin, nós automaticamente vamos para a cura. Então, eu falei que a coisa era meio fantasmática. Fantasmática, né? E tem muitas outras novidades que a gente vai voltar conversando com o doutor Maurício para a gente continuar, então, dessa parte, né? Eu achei incrível essa parte dos movimentos. Nós vamos voltar falando da correlação, que daí a gente vai de tudo isso, conseguir entender. Para a gente poder entender melhor também essa união da homeopatia e da física quântica nos tratamentos das doenças emocionais, tá bom? Doutor Maurício Freire, homeopata, urologista e profissional da cura reconectiva junto com a gente. Doutor, fica à vontade, tá? Obrigada pelo carinho. Nosso convidado de hoje, Dr. Maurício Freire, homeopata, urologista, profissional da cura reconectiva, falando com a gente sobre a homeopatia com base na física quântica para os tratamentos das doenças emocionais. E você aí de casa aqui, acompanhou o bloco anterior, revelações, todas com bases científicas, documentadas, estudadas, calculadas, com prêmio Nobel envolvido, pelos grandes cientistas. E além de tudo isso, a continuação dessa base, da homeopatia com a base na física quântica, com essa correlação. O que quer dizer isso, essa correlação, doutor? Bom, é muito importante, porque a correlação, foi feito um experimento que eles fizeram o seguinte, Fabiana, eles fizeram com fótons, que são partículas já mais, vamos dizer, elaboradas do que um elétron, mas com fótons, eles observaram o seguinte, que lembra do spin que eu falei? É o giro das células, o movimento. Eles pegaram um fóton, eles estavam correlacionados. O que quer dizer correlacionado? Do mesmo raio de fóton, do mesmo raio de luz,
fóton é uma partícula da luz. Então, no mesmo raio de luz, eles conseguiram, tem equipamentos para isso, eles conseguiram pegar um fóton e separar desse outro fóton. Mas eles estão correlacionados, porque eles vieram na mesma... partícula de luz. Exato. Então, o que observou? A princípio, eles colocaram uma distância de 4 metros. Quando eles modificaram, através de energias, de equipamentos, modificaram o eixo dessa, imediatamente o outro modificou. Estando a 4 metros de distância. Fizeram isso. Quando eu estive com o Dr. Amit Goswami, que ele participou desse experimento de um físico mexicano, eles chegaram até 750 quilômetros e eles chegaram à conclusão que não existe limite de distância. Aonde você estiver no universo, se você estiver correlacionado, você tem essas mudanças. Quer dizer, você mudou aqui instantaneamente. Instantaneamente é muito, muito, muito acima da velocidade da luz. Einstein não aceitava porque ia acabar com a teoria dele, que tudo no universo, o máximo é a velocidade da luz. E hoje a gente já sabe que não é. Tá? Então, esse correlacionamento, nós estamos correlacionados, não emaranhados, mas entrelaçados, porque nós viemos, lembra que eu falei? Tudo da mesma energia, nós viemos tudo do mesmo campo quântico, que chama vácuo quântico. Então, isso tem uma importância vital. Por quê? O nosso campo, aquilo que eu expliquei, que tudo é envolto pelo campo quântico, primeiro, ele é um espaço vazio que vibra. Hoje a teoria das cordas, que é um outro programa, que ele explica como que essa vibração, então são condensações de frequência e vibração que dá a diferença das matérias, mas tudo vem do campo. Só que tem uma coisa interessante, nós temos o poder de entrar em correlação um com o outro. Lembra que eu falei da lei da simetria? O que vale a lei para o muito pequeno, vale para nós também. Já não é a mesma coisa que as leis de Newton não vale para... Não consegue explicar nada. Então, pela lei da simetria, nós também estamos correlacionados. Pelo amor, quando você vê uma notícia, o fato de você observar aquela notícia, hoje nós temos um problema muito sério, que chama-se Facebook. Né? Quando você está lá entretida, você está correlacionando quanticamente e você entrou naquela vibração. Até, depois eu vou comentar do professor Osni, ele dá uns exemplos muito bacanas, né? Por exemplo, as tribos, né? A gente fala, eu tenho a minha tribo e tal. Você tem um comportamento aqui, quando você está junto com a sua tribo, grupo, né? Você tem um comportamento totalmente diferente, que é da tribo. Quando você está correlacionado, isso daí tem uma implicância nas doenças emocionais importantíssima. Por quê? Eu falei, o campo quântico que envolve tudo, ele guarda informação e guarda biografias. Tudo tem a informação guardada. Isso nunca se destrói. Só que tem uma outra coisa. Ele não tem tempo e não tem espaço. Então, ele não tem futuro, presente e nem passado. Só que está guardado tudo que foi de informação do passado. Olha que louco, e do futuro, que daí já entra uma outra coisa da física quântica, o emaranhamento, que tudo no futuro já é a possibilidade, a física quântica são as leis das possibilidades, tudo é possível, né? Não vamos entrar nisso, mas uma pessoa, por exemplo, que se apega a coisas do passado, vamos dar esse exemplo, né? Ela está correlacionando quanticamente com esse campo, essas informações guardadas do passado. E isso explica porque essa pessoa sofre tanto fisicamente, todas as alterações dela, é como se ela estivesse vivenciando aquele passado. E quem sofre do futuro, ou sofrer por antecipação, ele cria a possibilidade que muitas vezes não vai acontecer. A ansiedade, a preocupação. Exatamente. Aí você vai entendendo, tudo baseado em ciência, o porquê dessas coisas ocorrerem. Entendeu? Então, essa correlação é uma coisa muito importante mesmo. E também o campo quântico. Aí entra os medicamentos. Aí nós vamos ver a genialidade dessas pessoas de mais de 200 anos atrás, que não sabiam nada disso, só através da intuição, e que naquela época eles já preconizaram tudo isso.
E hoje ainda, depois nós vamos falar sobre isso, é massacrado por alguns por falta de conhecimento e ignorância, né? Mas entra Hahnemann. Gente, como é que a gente explicaria então as emoções e o medicamento homeopático? Bom, tudo tem campo, tudo tem informação. Agora, uma coisa já que eu vou deixar para o final, mas para entender melhor, que nós sabemos da física quântica, que tudo isso, Fabiana, por trás tem a consciência de cada um. As coisas só acontecem quando nós observamos a nossa mente, chama colapso da função de onda, os famosos saltos quânticos, né? Que são outro programa. Mas, quando você colapsa, a mente nosso observador, você interfere. Então, de todas as possibilidades, você materializa uma. Ok? Certo. Deu para entender Sim. isso? Então, a nossa mente está por trás. Por isso que eu falei no começo que a medicina vai ter que rever. Ou seja, a nossa vai mente ter ela que pode ser correr nossa atrás, aliada e nossa ou inimiga. nossa inimiga. Então, tudo é a mente por trás. Quando a gente fala dos medicamentos, que nem o Dr. Hahnemann, que foi precursor da homeopatia, que já sabia dessas medicinas vibracionais, o que ele notou? Que tudo na natureza tem vibrações, tudo na natureza, que eu digo, vegetal, mineral e animal, são possíveis de ter esse campo quântico. Ele não sabia disso, mas olha a intuição, hoje nós sabemos explicar. Esses medicamentos testados no homem são, por que no homem são? Que ele vai provocar série de sintomas, né? Aquela informação toda que é retirada, que chama a nossa matéria médica, as patogenesias, que isso, todos os medicamentos têm 1000 sintomas, 2, 3 mil sintomas. Quando o indivíduo senta na minha frente com um quadro geral, você que já fez homeopatia, você pode ver que nós, homeopatas unicistas, nós damos valor para o geral, para o mental e para o físico, para o todo. Para o todo. Porque eu vou ver qual é o campo que cobre tudo isso. Aí, dos medicamentos testados no homem são, esse mesmo campo, por correlação e por vibração, a gente chama ressonância. Entendeu agora como é que funciona a homeopatia? Por ressonância dos campos quânticos do medicamento que vem com a informação e com o indivíduo que tem toda a alteração, ele consegue girar para o lado direito, vamos dizer, o movimento da célula que o doutor explicou para a gente Exatamente. Anteriormente, não é? Que as células sãs giram para o lado direito e as Isso, células isso é com experimento. doentes, não é? Exato. Com patologias, giram para o Lado esquerdo. esquerdo. O que a gente quer com Pelo o medicamento direito. homeopático, essa energia, ele através de muda esse giro. ressonância, como aquela energia da planta, energia do animal, tudo que é feito remédio, ele tem uma energia já pura, vamos dizer, para entender, quando ele entra em ressonância e correlação quântica com o indivíduo como um todo, ele é capaz de reverter todas as de doenças. reorganizar esse movimento das Exatamente. células. Então, veja bem, quando a gente vê a alopatia agindo, no medicamento, na substância, é a mesma coisa. Ele tem uma informação, ele tem o campo energético, campo quântico, só que ele vai agir por ressonância só naquele órgão ou em outros órgãos que ressoam com ele. Entendeu o negócio? Só Limitação, é limitado. Exato. Mesma coisa das outras homeopatias, que a gente sabe que funciona, mas para o órgão, tudo é semelhança. Entendeu agora, veja bem, como que pode um indivíduo, olha que coisa mais doida, como que pode um indivíduo mental, que não é material, agir num corpo físico, né? E fazendo mudanças bioquímicas físicas? Se você perguntar isso para qualquer médico alopata, ele não vai saber te explicar. Porque o psiquismo, a psiquiatria, ela não é explicada nesse modo. Mas pela física quântica, pelas teorias, por todos os experimentos, hoje vocês todos agora estão entendendo que através de ressonância, de campo, porque a nossa mente também é um campo. Sim. Nós vemos tudo do mesmo campo. Tudo do mesmo campo, exatamente. Deu para entender agora? Claro. Então, como que age Fica muito o mais medicamento? claro, não é? Muito mais. Para a gente entender como é que age tudo isso. Muito mais. Fabiana, eu estou fazendo um curso agora, estou estudando física quântica com o professor Osni Ramos. Ele me autorizou, inclusive, o professor Osni, ele está para lançar, ele acha que no máximo em 2 anos. Já são 10 anos de trabalho, 10 anos de trabalho, de formulações matemáticas, de experimento. Ele, juntamente com físicos e médicos
russos e alemães. Eles estão fazendo um livro que chama Epigenética Quântica. E, inclusive, ele até me convidou para participar como homeopata, para eu fazer isso acontecer. Vai ser mundialmente uma coisa que nós vamos mudar e vamos bagunçar a medicina, porque não vai ter como refutar. São 10 anos, ele acha que ainda vai uns 2 anos, que as formulações, os experimentos estão todos já... Tudo embasado, todos né? praticamente prontos. Então, nós vamos ter uma mudança de, vamos dizer, de conceito de saúde, de medicina, que muitos já têm. Os místicos, agora a gente vai entrar, já tem essas visões. Já tinham, né? O floral de Bach é a mesma coisa, só que o trabalha floral, com energia. ele trabalha com o psiquismo só, com o mental. Mas a base é a mesma. É a mesma. Essa troca de energia das plantas de Bach ou da homeopatia, essa troca, essa vibração, ressonância, e como essa informação nunca é perdida, isso agora nós sabemos como que funciona os medicamentos, tanto a homeopatia, os florais, e vou além. Nos tratamentos onde existe toque, eu te falei, a gente não toca, mas os campos antes já se trocam energia. Fabiana, isso tem um poder para quem recebe e para quem doa isso, quem faz, de uma natureza, porque agora a gente entende essa troca. Se a pessoa que está fazendo, ela não está bem, passa para outra pessoa que a está outro recebendo. campo, se você tiver a mesma ressonância, Você vai sentir isso. Você é Por mãe. isso que eu falei dessa coisa de energia. A hora que você falou, olha, eu me sinto bem, é o quântico. campo quântico se E a relacionando. correlação. Quer dizer, existe uma vibração, uma informação dentro do seu campo quântico que ressoa com essa energia boa. Agora, você veja que a gente consegue explicar, ao que os místicos já falavam, essa questão quando você manda uma energia ruim para outra pessoa. Você entendeu? E não precisa ir longe. Se você estiver num ônibus lotado de gente, você está ali trocando campo, trocando informações. Se aquela pessoa que estava na sua frente saiu, cometeu um suicídio, ou ele estava mal, tal, essa energia, se você tiver alguma ressonância dentro de você, que ressoou com essa pessoa, com a energia dessa pessoa, exatamente. Mesmo que você não conheça essa pessoa, você vai chegar em casa, você vai estar mal, você não vai estar bem. Isso tudo tem uma explicação hoje, científica, é uma coisa muito séria isso. Então, é uma coisa reveladora. Para mim foi essa entrevista hoje para mim foi reveladora. Essa palavra. Você vê, Fabiana, aqui hoje, se uma pessoa fala, principalmente os médicos, isso eu fico muito porque eles estão cometendo, além de uma infração ética de criticar uma especialidade médica reconhecida por 35 anos. Que é a homeopatia? Né? Uhum. Por falta de conhecimento. Isso aí é uma ignorância e preconceito. Ignorância por quê? Ignorância porque não conhece nada disso que nós estamos falando. E isso não é novo, Fabiana. Esses experimentos vêm desde o final de 1890, 1800, quando foram as primeiras da dupla centenário isso, né? E todos esses físicos, Niels Bohr, Schrödinger, e todos esses daí prêmios Nobel, são tudo do começo do século passado. E por que preconceito? Aquela aguinha, eles julgam, entendeu? Aquela aguinha, você está tomando aquela aguinha. Então eu vou falar para todos, eu vou deixar um recado para todos agora. Lutem para não ser um ignorante preconceituoso. Porque isso é a pior coisa que existe. Se não conhece, não fale. Não conhece, não fale. Ou então vá se instruir primeiro antes de falar, não é? De formar uma opinião de algum assunto. Isso que é importante. Então, veja bem, no começo da nossa entrevista, a homeopatia para os tratamentos psíquicos e emocionais. Está muito claro agora que se eu acertar, quando eu falo acertar o remédio, as pessoas, todos que estão me assistindo hoje, que praticam a homeopatia, eles sabem que quando a gente acerta é imediato. Porque essa troca de campo, essa troca de vibração, ressonância, é imediato. Mas muitas vezes nós não conseguimos, assim, na primeira consulta, fazer essa ressonância. Aí é por tentativa. Aí por isso que tem os acompanhamentos. Exatamente. E às vezes falta alguma informação
precisa da parte do paciente também. A gente não pode esconder nada, exatamente. porque se esconder alguma coisa também não vai conseguir chegar nesse medicamento certo. Dá para ficar falando semanas aqui, não é? Tem muita Nosso coisa, tempo está esgotadíssimo, já quero voltar, certo. não é? Fazer o convite novamente para o Dr. Maurício para voltar aqui com a gente. Agora, se você quer ler mais sobre o assunto, o Dr. Maurício sempre posta no site, não é? Entra lá, clinicamauriciofreire.com.br, clinicamauriciofreire.com.br. Lá você vai encontrar os contatos, não é? Vai ter também o e-mail para você tirar suas dúvidas e também textos maravilhosos que o Dr. Maurício escreve para você aí de casa se inteirar mais sobre esse assunto que hoje para mim foi mais revelador do que nunca. Doutor, obrigada. Obrigado eu. Prazer enorme recebê-lo aqui. Obrigado. E a energia continua melhor agora. Olha a troca. Obrigada pelo carinho. Viu? Fique à vontade, Dá viu? licença.